Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Emily e aqui no canal eu trago vídeos de literatura brasileira, conteúdos para o Enem e vestibulares, mas também de resenhas de algumas obras clássicas da literatura e que por vezes caem no vestibular também. Então esse canal é próprio da literatura brasileira, mas com essa pandemia, né, esse momento de quarentena que nós estamos vivenciando, aqui no canal também eu tenho procurado, né, trazer umas coisas mais diferenciadas. Então eu tô fazendo resenhas de filmes aqui pra vocês e de resenhas de livros também que não são propriamente clássicos da literatura brasileira, mas que eu acho interessante, ou também alguns que eu não acho interessantes pra trazer aqui pra vocês. Posteriormente eu quero trazer resenhas de séries e trazer mais vídeos assim comentando alguns acontecimentos do mundo das séries, fazendo referência a alguns casais de séries, falando um pouquinho mais sobre mulher, feminismo também aqui no canal. Então se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações. E hoje é um vídeo sobre conteúdo de literatura. Nós vamos falar sobre as vanguardas europeias, esse movimento que foi tão importante posteriormente, né, para o movimento que vai surgir, que é o modernismo. Então já se inscreve aqui e vamos lá para a aula de hoje. Bom, para começarmos, o que significa o termo vanguarda? Vanguarda é um termo francês que é vanguard, né, no original ali, e van é o que significa avante, né, o termo van significa avante, ida, né, ir para frente, e guarde, guarda, tropa. Então vanguarda é aquilo que vai à frente. Vanguardas europeias foi um movimento, as vanguardas europeias foram movimentos que surgiram ali propriamente na Alemanha e na França, que ajudaram muito aí o modernismo. Por quê? As vanguardas europeias, elas tinham como principal objetivo quebrar e romper com tudo aquilo que era tradição na arte antiga, na arte clássica. Por quê? Já tá dizendo aí, né? Vai na frente, uma situação ali, um movimento que já vai à frente do seu tempo. Então, vanguarda a gente pode entender como isso, um movimento à frente do seu tempo, né? Ele surge aí por volta do século XIX e é um movimento que vai à frente do seu tempo e que vem trazendo novas formas de pensar e novos ideais, né, de literatura também. Então, as vanguardas europeias, elas querem quebrar com aquela estética da arte antiga, da arte clássica. Porque se nós relembrarmos, a arte clássica era aquela perfeita. Lembra do parnasianismo? O parnasianismo era aquela arte perfeita, aquele poema perfeito, tudo conforme a norma culta. Então, tudo que chega próximo da perfeição, os parnasianos gostam. A arte clássica era assim também. E nas pinturas, né, nós podemos ver uma arte que chega muito próximo da realidade. As vanguardas europeias não são assim. As vanguardas europeias, ali mais propriamente na arte, mesmo nas pinturas, elas vão trazer um ideal de fora da realidade, que você bate o olho e choca. As vanguardas europeias, elas têm esse propósito de chocar a população, de chocar aquela pessoa que está entrando em contato com aquilo. Talvez hoje, se você vir uma pintura das vanguardas, né, dos movimentos vanguardistas, talvez você olhe e você não tenha um choque tão grande. Mas para a população da época, que estava acostumada com uma literatura e uma arte mais clássica, as vanguardas europeias foram total revolucionárias e que mudaram muito a forma de nós enxergarmos a arte, né, de um modo geral, ali, pintura, literatura e etc. A primeira vanguarda europeia que surgiu foi em 1909, chamada Futurismo, e ela teve ali, né, o seu pontapé inicial com o Manifesto Futurista do Marinetti. Esse Manifesto Futurista ele foi tão chocante que ele promovia, né, ideais muito revolucionários para a sua época, como, por exemplo, a quebra de museus. O museu, como eu já falei anteriormente, já falei em alguns vídeos anteriores, o museu ele é aquele negócio que guarda a história do seu povo. Guarda seja na arte, seja na pintura propriamente dito, né? Mas tem uma história ali por trás, tem um peso muito grande. Então, quando alguém escreve uma coisa, um manifesto, querendo quebrar com os museus e quebrar com tudo aquilo que era clássico, cria um choque muito forte. Aqui no Brasil não vai ser diferente. O futurismo aqui no Brasil, né, quando os modernistas, na semana de 22 que nós vamos falar posteriormente, eles chegam com o ideal de novo, de novidade, de moderno, eles são muito influenciados pelo futurismo, que é essa vanguarda europeia que nós estamos falando. Mas, como eu falei, ela não é bem aceita. Aqui no Brasil, quando você ia se referir a alguém chamando de futurista, chegava a ser uma ofensa. Então, por exemplo, o Mário de Andrade, nosso colega de Macunaíma,
ele sofreu muito com esse termo, porque o Oswald de Andrade, que era um amigo, entre muitas aspas, do Mário de Andrade, ele se referiu ao Mário de Andrade em um jornal e ele sempre comentava chamando-o de futurista. O Mário de Andrade, para quem não sabe, ele foi professor. Então, na época que estava esse movimento todo do futurismo e que trouxeram aqui para o Brasil, o Mário de Andrade era professor. Então, quando os pais dos alunos ouviam que o Mário de Andrade era futurista, né, esse comentário do Oswald, eles ficavam, meu Deus, eu tô deixando os meus filhos na mão desse cara que traz um ideal totalmente maluco. Então, esse ideal de futurismo, de que traz uma ideia de mudança, de quebra de valores, não foi bem aceito aqui no Brasil. E o futurismo tem esse peso de chocar as pessoas. E uma coisa que vocês precisam saber é que o futurismo não gosta nem do passado e nem do presente. Ele se importa, como o próprio nome já diz, com o futuro. Então, ele vai se preocupar muito com tecnologias, com coisas que estão à frente do seu tempo. A principal característica das pinturas futuristas são o movimento, né? Está em constante movimento, em constante mudança, em constante transformação. As linhas das pinturas das pinturas futuristas, elas trazem uma ideia muito forte de movimento, de mudança, de tudo acontecendo muito rápido. Então, esses são os principais ideais do futurismo que vocês precisam guardar também. Eu vou ler aqui para vocês 2 trechos do Manifesto Futurista de Marinetti, para vocês verem o peso que teve esse manifesto e o choque que causou na população da época. A coragem, a audácia e a revolta serão os elementos essenciais da nossa poesia, dessa nova poesia que está surgindo. Até agora, a literatura refletiu a imobilidade melancólica, o êxtase e o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, a corrida, o salto mortal, o soco e o tapa. Esses trechos foram tirados do Manifesto Futurismo e que causou um reboliço enorme na população. Tu imaginas, tu estás lá na Europa, né, que chegou ali as vanguardas europeias, você como uma pessoa clássica, você ouve que querem quebrar museus, querem trazer uma coisa mais agressiva para a arte, e você vai ficar, meu Deus, o que está acontecendo? O futurismo, ele tem esse propósito, mais do que qualquer escola literária, mais do que qualquer vanguarda europeia, o futurismo, ele tem esse propósito de choque, de trazer as pessoas a ficarem pensando, meu Deus, o que vai acontecer? Esse peso é muito forte dentro da vanguarda futurismo. Agora nós vamos falar de uma vanguarda europeia um tanto quanto conhecida, um tanto não, muito conhecida e muito importante para nossa arte, que foi o cubismo. O cubismo, já como o próprio nome já diz, ele trabalha com ideias de formas geométricas. Essa ideia de formas geométricas, o dono da pintura, né, a pessoa que o pintor, a pintora, ele trazia um certo objeto de diferentes perspectivas. Então ele não só desenhava uma cadeira, mas ele desenhava uma cadeira de frente, de trás, de costa, de cima, de baixo, entendeu? Então o cubismo, ele tem essa ideia, né? Não é tão abstrato. O cubismo, por mais que ele tenha, né, essas diferentes perspectivas, ele não chega a ser tão abstrata. Então não chega a ser uma arte tão abstrata. Então, você consegue olhar e você consegue identificar o que está acontecendo, sabe? Não chega a ser tão louco assim para causar choque. O cubismo tinha esses principais pontos, que eram as formas geométricas, e o seu principal representante, que vocês já ouviram muito falar, inclusive, foi o Pablo Picasso. E aqui no Brasil nós temos uma pintora muito conhecida, né, que repercutiu aí durante o modernismo, que foi a Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral tinha nas suas pinturas, eu vou deixar fotos aqui na tela para vocês verem, uns ideais cubistas, porque ela usava, né, várias formas geométricas aí na sua pintura também. Agora, se você achava que o futurismo era muito louco e muito fora dos padrões, nós vamos conversar agora sobre o dadaísmo, essa vanguarda europeia que foi tão maluca e tão diferente, né, na sua proposta. Por quê, galera? O que significa dada, né? Dada, o que significa? Dada, a palavra dada em si significa nada, significa tudo e ao mesmo tempo significa nada. Esse é o propósito principal do dadaísmo, trazer coisas mais abstratas. Vocês com certeza já viram uma imagem do mictório, eu vou deixar a foto aqui. Essa pintura, essa imagem é uma imagem dadaísta. Por quê? O dadaísmo, ele tinha como principal propósito mostrar que a arte era inútil. E quando eu digo isso, eu não tô falando, por favor, não me xinguem, não tô falando que a arte era inútil porque ela não servia para nada. Eu tô falando que a arte é inútil porque ela não precisa de uma utilidade para ser arte. Ou seja, se eu pegar um lápis, o lápis por si só é arte. Ele não precisa ter alguma coisa, ele não precisa ser rabiscado, ele não precisa estar exposto no museu. Ele pode ser arte, ele é arte. Então, para ser arte não precisa ter uma utilidade, sabe? Eu não preciso pintar, fazer uma imagem toda de um padre, sei lá, para ser arte.
Eu posso fazer um desenho e aquilo é arte. E aí o dadaísmo, ele chega, porque ele choca. Por que ele choca? Porque ele tira objetos do seu local de conforto, por exemplo, uma cadeira. Ele tira de onde ela é e leva para um local. Nesse outro local, ela vai ser arte. Isso é muito importante, isso é muito engraçado também, porque diversas vezes sai aí nos jornais, no Facebook, o pessoal sempre reposta pessoas que encontraram no chão uma obra de arte, pessoas que limpam, né, os museus, e jogaram pensando que era lixo. Mas não, é arte, aquilo é arte, entendeu? Foi uma pessoa que criou próprio para ser daquele jeito. Então, diversas pessoas fizeram coisas assim, dadaísmo, arte dadaísta, que é aquela que representa muita coisa e traz aquela pergunta. Afinal, o que é arte? Será que arte é só aquilo que é uma pintura excêntrica? Será que é aquela pintura só que traz um sentimento bom? Será que o meu livro não é uma arte? Será que o que eu faço não é uma arte? Entendeu? Então, o dadaísmo, ele traz esse ideal principal, que tudo pode ser arte. Afinal, tudo é arte. A arte não precisa ter uma utilidade, ela precisa existir. Inclusive, nós temos um poema que se chama Como Fazer um Poema Dadaísta, que basicamente você mistura, né? Eu acredito que você pega várias palavras, se eu não me engano é assim que é o poema. Você pega várias palavras e você coloca dentro de uma caixa. Você coloca todas as palavras numa caixa, você vai tirando uma por uma, você vai montando a sua frase, o seu lema, né? A sua sentença. O que sai dali é arte. Aquilo é próprio de você. O que você tirou ali significa arte, não porque tem um significado, não porque tem uma utilidade, não porque quer passar uma mensagem, mas porque é puramente arte. Saiu de você, você que tirou. E sempre tem até, eu acho que é a Rita que fala, que se eu tiver que explicar a arte, ela já perdeu o sentido. A arte, ela não precisa de explicação. O dadaísmo, ele vem com esse principal objetivo aí, que tudo pode ser arte, depende do seu ponto de vista. E se você não está enxergando arte nisso, é porque tem alguma coisa errada. E se eu tiver que te explicar se isso é arte ou não, tá mais errado ainda. Agora, fugindo mais desse ideal mais abstrato do que é arte, nós vamos falar de uma coisa abstrata ainda, mas que diz respeito ao ser humano. Eu estou falando da vanguarda europeia, surrealismo. O surrealismo surgiu ali, né, com o propósito de ser mais irracional. Vocês lembram quando nós falamos de escolas literárias, que nós falamos sobre o simbolismo? Que o simbolismo, ele tinha como principal característica olhar para dentro do ser humano, entender, né, os seus sentimentos, os seus devaneios, as suas tristezas, os seus pontos principais do que ele estava sentindo. O surrealismo é tipo isso. Na sua arte, o surrealismo, ele vai tentar mostrar o que o ser humano está sentindo, o que ele está pensando, o que ele quer expressar, quais são seus problemas, seus devaneios, suas tristezas, suas aflições, tudo isso que surge de dentro, que é mais introspectivo, que está mais ali no sentimento, na questão espiritual do homem, o surrealismo vai querer falar. E a vanguarda europeia surrealismo, ele tem várias influências por aí, né? Principalmente nós tivemos aqui como influência no simbolismo, o surrealismo, mas também as pessoas que seguiam esse movimento, elas estavam diretamente ligadas à psicanálise de Freud. Sabe Sigmund Freud? Que ele pensava muito na questão psicológica dos sonhos, a psicanálise em si. Então, essa teoria da psicanálise de Freud vai ser muito importante para o surrealismo, a vanguarda europeia surrealismo também. E aí, o surrealismo é tão importante porque nós temos aí, né, na arte vários nomes conhecidos que fazem parte aí da arte do surrealismo. Por exemplo, Salvador Dalí. As diversas pinturas dele, né, que você olha e você não sabe muito bem o que está acontecendo, você não sabe explicar muito bem, faz parte do surrealismo. E uma obra muito famosa que nós podemos colocar, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem, é aquela arte que tá a foto de um cachimbo e tá dizendo, isso não é um cachimbo. Essa arte, essa pintura, né, faz parte do surrealismo também. Basicamente, o surrealismo surgiu ali em 1924 com a publicação do Manifesto Surrealista. E a palavra surrealismo, né, é uma fusão do termo sonho com realidade, realismo, que é o surrealismo. Essa vanguarda europeia, como eu já falei anteriormente, ela tem uma preocupação muito grande com a introspecção, né, com aquilo que é de dentro do ser humano, com aquilo que ele está sentindo. O surrealismo, ele vai ser muito importante porque ele vai retratar essa coisa mais abstrata que é o ser humano, né, os seus sentimentos e os seus devaneios também. A nossa próxima vanguarda europeia que nós vamos falar aqui é nada mais nada menos que
expressionismo. O expressionismo ele surge na Alemanha, né? Ele vai ter o seu declínio ali com a ascensão de Hitler. O que nós podemos falar do expressionismo? O expressionismo ele é muito conhecido porque nós temos nomes muito conhecidos aí, como Van Gogh, que é um pintor extremamente conhecido, né? Extremamente comentado. Quem sabe algum dia eu posso trazer aqui para o canal um vídeo falando só sobre Van Gogh, sobre a vida dele, fazendo uma resenha também do filme, que é muito interessante. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês muito fácil, eu acho que de entendimento, sobre o surrealismo e expressionismo. Surrealismo, falei para vocês, né, do Salvador Dalí, e aquela confusão da imagem, do isso não é um cachimbo, enfim. Surrealismo, ele está preocupado com a introspecção, com aquilo que é de dentro do ser humano. E o expressionismo, ele quer trazer tudo isso que o homem está sentindo e passar para a arte. E o que isso quer dizer? Nós vamos ter, inclusive, uma pintura do Van Gogh, que é um homem sentado, ele tá olhando para baixo e ele tá chorando, tá aflito. Então o expressionismo, ele tem essa principal característica, que é trazer uma imagem de aflição. Você olha e você fica muito temeroso ao que está acontecendo na imagem, como por exemplo a pintura muito famosa O Grito, também, que tem várias versões aí muito engraçadas, inclusive da Phoebe, de Friends. E essa questão de trazer o que o homem está sentindo para fora, para demonstrar na arte, é uma característica muito importante do expressionismo. E nós temos aí, como eu falei, né, o nome aí, o Van Gogh, que é muito importante para a arte. E a arte, né, do expressionismo traz cores muito vibrantes, cores muito chamativas, né? O expressionismo, ele tem isso, né, de trazer uma pintura mais de cores mais vibrantes, de cores mais fortes. O próprio Van Gogh, inclusive, ele fazia as suas pinturas com muita cor amarela, uma cor muito forte, né? A pintura O Grito, por exemplo, os tons de laranja muito fortes, também muito vibrantes, que chamam muita atenção. Então, o expressionismo é isso. Ele traz o que o homem está sentindo e consegue transparecer muito bem na sua pintura, né? Consegue transmitir a aflição do ser humano que ele está passando na sua pintura. E aí eu vou colocar, né, como eu falei, a pintura aqui do do Van Gogh, né, que o rapaz, ele tá sentado, o homem tá sentado, e ele tá visivelmente aflito, visivelmente preocupado com alguma coisa. Então essa arte que traz a preocupação, né, a aflição do homem, transparece para a realidade, e que mostra na realidade, né, na arte expressionista, é diretamente uma característica dessa vanguarda chamada expressionismo. O expressionismo também teve influência enorme na arte da Anita Malfatti, que é uma artista que nós vamos conhecer no próximo vídeo de conteúdo, que nós vamos falar sobre a Semana de 22 ou Semana de Arte Moderna. Já pegando esse gancho, né, encerrando o vídeo de hoje, no próximo vídeo eu vou falar sobre a Semana de 22, a Semana de Arte Moderna, que foi uma semana muito importante para o movimento modernista aqui no Brasil. Inclusive, o vídeo sobre a Semana de 22 era para ter saído antes, era para ter saído hoje, inclusive, era para ser esse vídeo da Semana de 22, mas eu percebi que eu não tinha vídeo ainda falando sobre as vanguardas europeias, e quando nós falamos sobre a Semana de 22, diretamente nós falamos sobre vanguardas europeias e no modernismo também. Já adiantando aí que nós estamos chegando no fim da nossa jornada pela literatura, né? Nós estamos agora vanguardas europeias, aí Semana de 22 e posteriormente o modernismo, que eu vou dividir em 3 partes, que é muito importante para Enem, vestibulares e afins. E eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o segundo vídeo dessa semana. O primeiro foi sobre o livro da Jut Jut. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui em cima. É o vídeo de entretenimento que eu falei pra vocês, né? E o próximo vídeo, próxima semana, é sobre a Semana de 22. Então estejam aqui, vamos estudar para o Enem, vamos estudar para os vestibulares e vai dar tudo certo. Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!